A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui mais uma vez na continuação ao nosso curso Jornada Apocalipse Descomplicada. Hoje é a aula 3, o tema é os selos, os símbolos do fim. Amém? Gostaria da sua atenção neste momento para que você não possa perder nenhuma informação, para que você possa receber daí tudo que vai ser ensinado através da aula de hoje. Quando você muda a sua natureza, muda-se também os seus hábitos. Existem duas sabedorias na terra. Primeiro, a que veio do alto com origem no céu. Essa sabedoria é pura. A segunda, a que vem da terra com origem na terra. E essa é diabólica, porque te faz correr de um lado para o outro, sem te fazer gerar frutos. Não se norteie por resultados, mas sim por frutos. Quem é discípulo? Aqueles que dão frutos que impactam os seus resultados. Resultado por resultado, o diabo também tem. Apocalipse é a revelação máxima de tudo o que a palavra de Deus ensina. É a Bíblia sem mitos. Em Apocalipse, no capítulo 5, fala-se sobre o livro selado com 7 selos. Apocalipse capítulo 5, verso 1 diz assim: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Esse então não é o livro da vida, mas sim o livro dos 7 selos. Não confunda o livro da vida com o livro dos salvos. Todo mundo que tem um nome escrito no livro da vida está salvo, mas nem todos os salvos possuem o nome escrito no livro da vida. Éfesos, capítulo 2, no verso 8 até o 10, diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Salvação é dom de Deus. Deus nos fez justos. Continuamos tendo defeitos, mas somos sinceros e nos humilhados, mediante a sua graça. A soberba nos afasta de Deus. Deus não nos fez para que fossemos perfeitos, mas sim justificados. Fomos criados para as boas obras, não pelas boas obras. Qualquer boa atitude que provém de nós não nos é autoria, provém do Espírito Santo que habita em nós. Só Deus é bom, nós somos maus. Não tomais diácono, um dos pais da igreja. Diz que inveja é a tristeza que sentimos pela alegria alheia, podendo surgir do ter, ser ou fazer. Não conseguimos ter o que o outro tem. Não conseguimos ser o que o outro é e não fazer o que o outro faz. Precisamos ter discernimento de espírito e romper os bloqueios da religião instalados. Sobre os selos que nós iremos agora aprender. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, no verso 5, diz: O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Para estar no livro da vida é necessário ter mérito, mas para sermos salvos não precisamos ter mérito. Por isso, o livro da vida não pode ser um livro dos salvos, mas sim o dos vencedores.
Na Bíblia, fala-se de diversos livros. Primeiro, dos livros dos vivos. Salmos, capítulo 69, no verso 28, diz: sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. Segundo livro da vida, lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 3, diz: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudeis essas mulheres que trabalharão comigo no Evangelho, e com o Clemente, e com os meus outros, né? E com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Contém o nome daqueles que cooperam com a propagação do Evangelho. É o livro dos que servem e porque servem são vencedores. O terceiro livro, que é o livro das lágrimas. Salmos capítulo 56, no verso 8, diz: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Um livro aonde está registrado cada lágrima derramada por amor a Cristo e à obra. O quarto livro, que é o livro das obras. Apocalipse capítulo 20, verso 12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O quinto livro é o livro dos 7 selos. Apocalipse capítulo 5, verso 1 diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O sexto livro é o livro das memórias. Malaquias capítulo 3, verso 16 diz: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Último livro, que é o livro sétimo, livro do justo. Salmos capítulo 69, no verso 28 diz: sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. Há 7 selos, e dentro do sétimo selo estão 7 trombetas, e dentro da sétima trombeta estão 7 taças. E nessa aula nós vamos abrir os 7 selos, ouvir as 7 trombetas e derramar as 7 taças. Portanto, não perca seu foco. Aqui agora você vai aprender, né, um conhecimento muito profundo dentro da palavra de Deus. Portanto, você que está assistindo, você já sentiu um peso que a palavra de Deus nos traz. Por causa, né, se teu nome não estiver escrito no livro da vida, olha, se eu fosse você agora, neste momento, se entregava corpo e alma para né, na presença do Pai, aceitar Ele como único Salvador. Amém? A continuação agora do nosso curso. O Apocalipse está dentro do livro dos 7 selos. A abertura dos 7 selos que nós vamos aqui aprender. Primeiro, o selo contém nele um cavalo branco e o seu cavaleiro, o qual possui uma coroa e um arco sem a flecha. O cavalo branco simboliza a pureza. É este o símbolo do Evangelho. Por isso, o cavaleiro possui o arco, mas não a flecha, porque esta já foi lançada, considerando que no mundo já foi iniciada a proclamação do Evangelho, ou seja, que Jesus já venceu na cruz. Há 3 interpretações para o que esse cavalo branco simboliza: ou anticristo,
ou a paz mundial ou Cristo, porque não pode ser o anticristo. O primeiro selo não pode ser uma pessoa, porque fugiria da hermenêutica e da lógica dos símbolos de cada um dos cavalos, já que um representa algo e não uma pessoa. Além disso, a presença da coroa fala ainda da glorificação do evangelho. Cada um dos cavalos são representações de algo e não de uma pessoa. Apocalipse, né? Aqui, ó, por isso podemos afirmar com certeza de que o cavalo branco, lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e o 2 diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O selo 2 contém nele o cavalo vermelho, e o seu cavaleiro com uma espada. O cavalo vermelho simboliza a guerra. Lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 3 até o verso 4, diz: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. O selo 3 contém nele o cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança em sua mão. O cavalo preto simboliza a fome. Apocalipse, capítulo 6, verso 5 e o 6 diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Agora o 4º selo contém nele o cavalo amarelo e o seu cavaleiro. O cavalo amarelo simboliza a morte. Apocalipse 6, verso 7 e verso 8 diz: Havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome de morte. O inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Agora o 5º selo contém nele o clamar das almas debaixo do altar, do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. A palavra morrer ou morte não pode ser usada para aqueles que não pecaram ou para aqueles que tiveram seus pecados justificados. Quando se fala de dormir na Bíblia, é porque tecnicamente morreram, mas não se usa essa palavra porque o salário do pecado é a morte. Quando Adão, para a criação de Eva, é colocado em profundo sono, teoricamente ele morreu, só não se usa essa palavra. Ninguém então fica dormindo porque morreu. Se você é salvo, você é imediatamente levado para debaixo do trono de Deus. Se você não é salvo e morre, você é levado imediatamente para o inferno. Além disso, quem morre não perde a memória. Como poderia ser feito um julgamento de gente sem a memória? Quer ver só? Lá em Apocalipse, capítulo 6, no verso 9 até o verso 11, diz: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo:
Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgais e vingais o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Levítico capítulo 17, verso 11 diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Altar é onde alguém morre. Esse texto apenas explica o porquê das almas do selo quinto estão debaixo do altar, porque eles foram mortos diante do altar de Deus. O sexto selo, nele o céu e a terra são abalados. Esse é o início da grande tribulação. Lá no Apocalipse, capítulo 6, verso 12 até o verso 17, diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora, o sétimo selo. Contém nele as 7 trombetas. Lá em Apocalipse, capítulo 8, no versículo 1 e o 2 diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Quando é aberto o sétimo selo, Cristo é visto como sumo sacerdote, e por isso ele tem um incensário com a fumaça, para que pudesse entrar no santo dos santos diante de Deus. Quando Deus inspira a fumaça, ele recebe as nossas orações. Quando Deus inspira a fumaça, é a resposta das nossas orações. Apocalipse capítulo 8, verso 3 ao 5 diz: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Lá em Apocalipse capítulo 5, verso 8 diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A primeira palavra de cada um dos livros do Pentateuco dá nome a cada um dos 5 livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Deus dava a cada um da genealogia, nome e o destino. Genealogia de Adão,
né, que é o homem. 7, apontado. Enos, mortal. Cainã, desgraça ou pena. Malael, o santo Deus. Zered, descerá. Enoque, ensino, instrução. Matusalém, sua morte trará. Lameque, desesperado, sem esperança. Noé, alívio e conforto. E aos homens está designada, apontada, uma mortal desgraça, mas o Deus Santo descerá ensinando que a sua morte trará descanso ausente de esperança, o alívio e conforto. Abertura das 7 trombetas que nós iremos agora saber e aprender, né? Primeiro fala do juízo sobre a terra. Para quem? Para os ímpios. Lá em Apocalipse capítulo 8, verso 6 e o verso 7 diz: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A segunda trombeta fala do juízo sobre o mar. Apocalipse, capítulo 8, verso 8 e o verso 9 diz: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. A terceira trombeta fala do juízo sobre os rios. Apocalipse, capítulo 8, verso 10 e o verso 11 diz: E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A quarta trombeta fala do juízo sobre o sol, lua e estrelas. Apocalipse capítulo 8, verso 2 diz: E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Agora a quinta trombeta fala do juízo sobre os homens. Cada um desses aí vão se manifestar na quinta, na sexta, na sétima trombeta, que fala-se sobre o primeiro aí. Apocalipse capítulo 8, verso 3 até o capítulo 9, verso 11 diz assim, lá no versículo 3 diz: E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Lá em Apocalipse, né, capítulo 11, verso 1 até o verso 11, diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma,
nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a sua morte fugirá deles. E o aparecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Agora a sexta, a trombeta, fala de mais juízo sobre os homens. Aqui fala-se sobre segundo ai. Apocalipse capítulo 9, verso 12 até o verso 21 diz assim: passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que tinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: salta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeça, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra, de madeira, de que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. A sétima trombeta que nós vamos aprender aqui agora. Há um hiato entre a sexta e a sétima trombeta. A trombeta 7, que é a sétima, traz o reino eterno de Cristo. Aqui fala-se do terceiro ai, quando ela tocar, dá-se início ao reino. Além disso, dentro da sétima trombeta estão as 7 taças. Apocalipse capítulo 11, no verso 14 e o verso 18, até o verso 18 diz assim: é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo
vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos e aos teus santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. No momento das 7 taças, não há nenhum filho de Deus na terra, porque estes não podem sofrer da tua ira, lá em Romanos capítulo 5, verso 9. Agora, a abertura das 7 taças. Primeira abertura da taça traz uma úlcera perniciosa e maligna sobre os adoradores do anticristo. Apocalipse capítulo 15, verso 1 e o verso 2 diz: e vi outro grande, admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam em pé sobre o mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. A água e o fogo são também símbolo de juízo. No texto, então, mostra que eles estão em pé, não debaixo do juízo. Quando chegar, lá em Apocalipse capítulo 16, verso 1 e 2 diz: E eu vi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A segunda taça: o mar se transformará em sangue, como de um morto. Lá em Apocalipse capítulo 16, verso 3 diz: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. A terça taça, que é os rios e as fontes de água, se transformaram em sangue. Apocalipse capítulo 16, verso 4 até o verso 7 diz: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgastes estas coisas, visto como derramarão o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Eu ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto taça diz: o sol queima os homens com fogo, a pupila dos olhos vai cozinhar dentro da órbita ocular por conta do calor. Lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 8, verso 9 diz: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. Agora, a quinta taça, aqui fala-se que o reino do anticristo escurece, se torna tenebroso.
lá em Apocalipse, capítulo 16, versos 10 e 11, diz: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. A sexta taça que diz: Aqui o rio Eufrates e as suas águas vão se secar. Apocalipse capítulo 16, verso 2 diz: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. A sétima taça, que é a última para finalizarmos, que diz: Tem-se o maior terremoto. Apocalipse capítulo 16, verso 17 até o verso 21 diz: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu com grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há os homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhes dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, os mortos não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém? Caso você teve alguma dúvida, comente aqui no comentário o que você achou sobre esta aula, a nossa terceira aula do nosso curso de Jornada Apocalipse Descomplicada. A próxima aula, que é a última aula, aula 4, o tema é o anticristo, a besta e o juízo final. Portanto, não perca nenhuma informação aqui, tá bom? Você que adquiriu o curso, nunca deixe de meditar. Medita sempre, a palavra de Deus, que é a Bíblia, mas também nunca deixe de meditar, mesmo que você já acabou de se formando no curso, mas nunca deixe de meditar, a apostila, o curso que você adquiriu, porque nós estamos aqui estudando sobre o livro do Apocalipse. Eu ficaria muito feliz se todos, se aprofundassem nesse curso, porque esse curso é um curso completo, que nos ensina passo a passo. Portanto, cada aula que eu estava lendo aqui, além de falar do capítulo, do livro, do capítulo, do versículo, também está falando sobre a taça, a trombeta, está falando sobre os selos, já estava falando já com as respostas. Não tem como nem você, nem eu ficarmos com dúvidas, porque como eu preparei este curso aqui para você, eu não quero o conhecimento só para mim. Eu quero dividir os conhecimentos que eu tenho para você, Aqui já está com a resposta. Até mesmo você, porventura, não teve um esboço, preparado no livro do Apocalipse, você pode estar lendo, relendo, estudando. Aqui já está falando, o capítulo do livro, do capítulo e versículo, já com a resposta. Mas não precisa você pregar com as minhas mensagens, mas você pode pregar sobre tudo que você aprendeu, para que outras pessoas possam ouvir e entender o que o livro do Apocalipse quer nos ensinar, quer nos falar e quer nos alertar. Amém? Se você não é inscrito no canal, inscreva no meu canal, faz parte dessa família,
para que esse canal possa crescer, né? E não deixe de ativar o sininho toda vez que eu for postar vídeo ou até mesmo entrar no ar ao vivo, você vai, né, todas as vezes vai ser notificado. Não deixe de curtir para que esta aula, este vídeo possa alcançar outras pessoas através do joinha, né? E não deixe de compartilhar com mais uma, com mais 5 pessoas, para que possa também estudar nesse livro através desse curso. Se você está assistindo esta aula, se você ainda não adquiriu, venha fazer parte dessa escola que mais cresce no Brasil. Já formamos alunos dentro e fora do Brasil. No final você recebe o teu certificado com a apostila em PDF, diretamente no seu privado, no WhatsApp. Lá na minha descrição, onde está o meu canal, lá tem o meu contato. Você pode estar me chamando no privado. Temos diversos cursos. Temos o Jornada Apocalipse Descomplicada, temos Batalha Espiritual, tudo completo. Temos a benção dos judeus. Temos diversos cursos. Curso Teologia Básico, Médio. Tem todos os cursos. Capelania. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.